Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos a solenidade de posse da nova administração da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a MAERJ, para o biênio 2016-2017. A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, entidade que congrega os desembargadores e juízes estaduais em atividade ou aposentados e pensionistas, agradece desde já a presença de todos que comparecem a esta cerimônia de posse dos seus novos dirigentes. A renovação da diretoria executiva, do Conselho Deliberativo e Fiscal, das seções regionais e dos departamentos da associação revelam a plena democratização da entidade. Compõem a mesa de honra o excelentíssimo senhor Dr. Rocidélio Lopes da Fonte, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. O excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O excelentíssimo senhor Francisco Dornelles, vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, representando o excelentíssimo senhor Luiz Fernando Pezão, governador do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor deputado estadual Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora senadora Ana Amélia. Excelentíssimo senhor deputado federal Hugo Leal. Excelentíssimo senhor doutor Sérgio Sveiter, secretário municipal de Habitação e Cidadania do Rio de Janeiro, representando o excelentíssimo senhor doutor Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor desembargador Antônio Jaime Boente, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor doutor Ertulei Laureano Matos, subprocurador-geral de Direitos Humanos e Terceiro Setor, representando o excelentíssimo senhor doutor Marfan Martins Vieira, procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora desembargadora Ana Maria Moraes, vice-presidente do TRT Primeira Região, representando a desembargadora Maria das Graças Paranhos, presidente do TRT Primeira Região. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Melo Feijó, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, representando o excelentíssimo senhor doutor João Ricardo dos Santos Costa, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Excelentíssimo senhor Almirante Cosolino, chefe do Estado-Maior do 1º Distrito Naval. Excelentíssima senhora doutora Renata Gil de Alcântara Videira, presidente eleita da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Essa aqui é a extensão, tá? Essa é na frente. Também integram a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor deputado federal Sóstenes Cavalcante. Excelentíssimo senhor doutor Leonardo Espíndola, secretário de Estado da Casa Civil. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Melo, secretário de Estado de Governo. Excelentíssimo senhor doutor Cristino Áureo, secretário de Estado de Agricultura e Pecuária. Excelentíssimo senhor conselheiro Thies Viana Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor delegado Fernando da Silva Veloso, chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora deputada estadual Marta Rocha. Excelentíssimo senhor doutor Técio Lins e Silva, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Excelentíssimo senhor doutor Hariman Dias de Araújo, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos ainda a presença dos demais desembargadores, juízes de direito, membros do Ministério Público, da Procuradoria do Estado, da Defensoria Pública, senhores advogados, funcionários e demais autoridades presentes. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor deputado federal Alessandro Molon, que está aqui representando
o excelentíssimo senhor deputado federal Alessandro Molon, o deputado Francisco Floriano e do deputado Otávio Leite, que encontram-se presentes aqui no plenário. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro, executado pela Companhia Independente de Músicos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do mestre da banda, subtenente Luiz Maurício. A Maerj recebeu cumprimentos de diversas autoridades e a todos agradece neste ato. Nesta cerimônia, serão empossados os membros da diretoria executiva e demais diretores e integrantes de comissões, coordenadorias e o Conselho Deliberativo e Fiscal. As diretorias regionais da Maerj tomarão posse posteriormente em solenidades que serão realizadas nas suas respectivas sedes, em atenção à necessária interiorização da associação. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Dr. Rocidélio Lopes da Fonte, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa solenidade de posse da nossa colega Renata Gil, eleita democraticamente pela categoria. Queria saudar o desembargador
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do nosso Tribunal de Justiça, o excelentíssimo senhor Francisco Dornelles, representando o senhor governador Luiz Fernando Pezão, o excelentíssimo senhor deputado Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a senadora Ana Amélia, o deputado federal Hugo Leal, o excelentíssimo senhor doutor Sérgio Sveiter, secretário municipal de Habitação e Cidadania do Rio de Janeiro, o senhor desembargador Antônio Jaime Poente, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o doutor Ertulei Laureano, subprocurador-geral de Direitos Humanos, desembargadora Ana Maria Moraes, vice-presidente do TRT da Primeira Região, representando a desembargadora Maria das Graças Paranhos, o doutor Paulo Melo Feijó, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, representando o doutor João Ricardo dos Santos, o doutor dos Santos Costa, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, o almirante Cosolino, chefe de Estado-Maior do Primeiro Distrito Naval, e a minha colega, a doutora Renata Gil de Alcântara Videira, presidenta eleita da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Quero saudar também os nossos amigos que estão aqui presentes, que estão aqui na parte de trás, nosso presidente do Tribunal de Contas, Tia Montebello, secretário Paulo Melo, o meu amigo Técio Lise Silva, o nosso chefe do Gabinete Civil, Leonardo Espínola, e dizer que, para mim, foi uma honra presidir a Maerj nesses últimos 2 anos, que foram anos difíceis, mas anos que representaram uma abertura democrática no processo da discussão interna nos tribunais. 2 anos em que a magistratura do Rio de Janeiro conseguiu algumas conquistas, graças ao apoio da Assembleia Legislativa, representada aqui pelo nosso presidente Jorge Pisciani e pelo Governo do Estado. Conseguimos nosso auxílio moradia, nossa indenização de transporte, auxílio alimentação. E que esses momentos de diálogo retornem a partir da posse da nossa colega Renata Gil. A nível de Brasil, a magistratura se coordenou na frente de associações nacionais, com os juízes federais, com os juízes trabalhistas. E aqui no Rio nós criamos também a chamada Frentas Rios, com os nossos colegas do Ministério Público, juízes trabalhistas, juízes federais, procuradores. E a luta, ela só se inicia, ela não acaba nunca. Na verdade, o projeto da magistratura nacional e da magistratura do Estado do Rio de Janeiro é ser reconhecida pela sua autonomia e independência como poder legítimo da República. Só que a Maerj, ela tem um dado a mais que deve ser levado em consideração e que, para mim, foi como uma pedra de toque de toda essa minha administração. É inadmissível que os aposentados magistrados recebam menos do que os procuradores do mesmo período. É inadmissível que o tratamento que seja dado aos aposentados não seja equivalente ao que se dá aos magistrados ativos. Então, a luta permanente é de valorizar todos aqueles que passaram a vida profissional aqui dentro e, quando se aposentam, recebem menos do que outras carreiras jurídicas na mesma situação. É um trabalho incansável da associação a nível estadual e nacional, o retorno do adicional por tempo de magistratura, para que reconheçamos ou que possamos diminuir e mitigar essa situação dos nossos aposentados e, consequentemente, das nossas pensionistas. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro está entre os 2 estados da magistratura estadual que tem melhor remuneração. Quero agradecer
o carinho e o empenho da desembargadora Leila Mariana à frente do Tribunal de Justiça e sua consideração especial com a Maerj, assim como quero agradecer ao meu amigo desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho o carinho e a deferência feito com a Maerj. Nem sempre concordamos, porque se concordarmos em tudo, alguém não está fazendo seu trabalho direito. A associação é uma coisa, a gestão do tribunal é outra coisa. Mas nunca tive uma palavra que pudesse diminuir meu entusiasmo pelos nossos presidentes do tribunal. Quero agradecer e fazer esse registro de público e dizer que a Maerj está muito bem entregue nas mãos da colega Renata Gil. Esse período que ficamos na transição me deixou antever o entusiasmo e a sua capacidade de liderar a categoria nesses próximos 2 anos. Quero agradecer a todos os colegas, quero agradecer a todos aqueles que estiveram comigo nesses 2 anos, aos meus colegas de diretoria, a Cláudia Mota, ao meu amigo Paulo Roberto Correia. Eu quero agradecer a todos que se esforçaram conosco, a Daniela Brandão, e todos aqueles que comigo caminharam esse caminho difícil. Teremos 2 anos muito difíceis pela frente, não só pela situação econômica do nosso Estado, como também pela crise política, institucional e econômica que temos no Brasil. A hora é de fortalecer as instituições. A hora é que todos os juízes se unam do Estado do Rio de Janeiro em torno da Renata, da sua diretoria, da nossa administração do tribunal, e é hora de muito diálogo, de muita conversa, porque eu tenho certeza que o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro, como o 2º maior Estado da Federação, sairão dessa crise. Obrigado a todos vocês. Seja bem-vinda, Renata, uma excelente administração. Muito obrigado. Antes de prosseguir, temos a satisfação de registrar também a presença aqui em plenário do excelentíssimo senhor doutor André Luiz Machado de Castro, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro. Neste momento, o excelentíssimo senhor doutor Rocidênio Lopes da Fonte convida a excelentíssima senhora doutora Renata Gil de Alcântara Videira para assinar o termo de posse e, em seguida, transmitir a presidência da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro para que ela assuma a direção dos trabalhos. Passaremos a indicar os magistrados que formam os diversos órgãos da administração da Maerj, neste ato representados pela presidente, e que posteriormente assinarão os termos de posse. Compõem a diretoria executiva, primeiro vice-presidente, André Gustavo Correia de Andrade, segundo vice-presidente, Ricardo Alberto Pereira, secretário-geral, Luiz Alfredo Carvalho Júnior, primeiro secretário, Rita de Cássia Vergete Correia, segundo secretário, Eunice Bittencourt Haddad, primeiro tesoureiro, Alessandra de Araújo Bilac Moreira Pinto, segundo tesoureiro, Simone de Araújo Rolim. Integram o Conselho Deliberativo e Fiscal, presidente, Cátia Maria de Paula Menezes Monerá, e vice-presidente, Fabiano Reis dos Santos.
São membros efetivos Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, Alberto Salomão Júnior, Rodrigo Moreira Alves, Wycliffe de Melo Couto, Bruno Monteiro Rulieri, Glauber Bittencourt Soares da Costa, Felipe Pinelli Pedalino Costa. São diretores adjuntos Flávia Gonçalves Moraes Alves, Juliana Cardoso Monteiro de Barros, Daniel da Silva Fonseca, Juliane Moço Beirute de Freitas Guimarães, Marcelo Dias da Silva, Ralph Machado Manhães Júnior. São membros suplentes Luiz Fernando Ferreira de Souza Filho, Luciana Cunha Martins Oliveira, Fernando Luiz Gonçalves de Moraes, João Felipe Nunes Ferreira Mourão, Gustavo Henrique Nascimento Silva. Secretário Isabela Peçanha Chagas. Os departamentos integrantes da nova administração da Maerj são formados pelos seguintes magistrados: Departamento Cultural, Carlos Sérgio dos Santos Saraiva. Departamento Social, Daniela Ferro Afonso Rodrigues Alves, Guilherme Chilim Polo Duarte e Antônio José Ferreira Carvalho. Departamento de Assistência, Renata Lima de Machado Rocha. Departamento de Informática e Modernização, Cristiana Aparecida de Souza Santos. Departamento de Desportos, Marcelo Oliveira da Silva, Alexandre Pimentel Cruz e Rodrigo Faria de Souza. Sede Praiana, São Pedro da Aldeia, Francisco da Mota Macedo. Sede Campestre, em Vargem Grande, Eduardo José da Silva Barbosa e Marcos Quaresma Ferraz. Departamento de Gestão, Maria Sandra Rocha Caiate Direito, Marcela Sade Caran Janute Tavares e Roberta Barruan Carvalho de Souza. Departamento de Defesa de Prerrogativas e Direitos dos Magistrados, Richard Robert Fairclough, Antônio Alves Cardoso Júnior e Tula Correia de Melo. Departamento de Acompanhamento Legislativo e Questões Remuneratórias, Rodrigo Pinheiro Rebouças, Rodrigo José Meano Brito, Alexandre Kini e Marcelo Borges Barbosa. Departamento de Aperfeiçoamento Institucional, Flávio Silveira Quaresma e Simone de Farias Ferraz. Departamento de Apoio aos Magistrados, Rosana Albuquerque França, Cristina Alcântara Quinto e Alexandre Abraão Dias Teixeira. Departamento de Apoio aos Pensionistas, Alda Guariento Rodrigues e Jandira Leite Ramalho. Departamento de Apoio aos Aposentados, Luiz Felipe da Silva Haddad e Ivone Ferreira Caetano. Departamento de Convênios e Consórcios, Otávio Chagas de Araújo Teixeira. Departamento de Estudos e Pesquisas, Marcos Alcino de Azevedo Torres, Paulo José Cabana de Queiroz Andrade, Wilson Marcelo Kozlovski Júnior, Patrícia Rodrigues Weiteli. Departamento de Segurança do Magistrado, Ieda Cristina Xingsan Filizola Assunção e Janaína Pereira Pomposelli. Departamento de Interiorização, Rubens Soares Saviana Júnior. Departamento de Direitos Humanos e Proteção Integral, Márcia Alves Sussi e Sérgio Luiz Ribeiro de Souza. Departamento de Recepção de Novos Magistrados, Denise de Almeida Capiberibe, Orlando Eliazaro Feitosa e Jussara Maria de Abreu Guimarães. Nossos cumprimentos e desejo de sucesso a todos.